meus amigos, então a gente vai dar sequência às nossas classes de palavras, falando agora sobre o numeral. Bom, o numeral é uma palavra de função quantificadora. De certa forma, ela vai mostrar um número para a gente, né? Que por quê? Vai denotar um valor, vai definir um valor em relação ao substantivo, vai contar esses substantivos. Ele pode ter um valor adjetivo, coloquei aqui em verde para você observar aqui esse valor. Ele também pode ter um valor substantivo, quando precedido de algum determinante, como a gente viu lá do artigo, né? Ele vai determinar para a gente, vai definir para a gente um substantivo. Então veja bem, está precedido aqui do artigo. Coloquei em azul para chamar a sua atenção. Veja bem então, as pessoas me procuraram, mas quantas pessoas? Olha a função quantificadora aqui. Aí eu vou colocar o numeral. 2 pessoas. Veja que esse numeral ele tem um valor adjetivo, porque ele caracteriza, ele quantifica, caracteriza pessoas e concorda com esse substantivo aqui. Por isso a gente fala que ele tem um valor adjetivo. Olha só o de baixo. Quem será o primeiro? Nós colocamos um artigo aqui para mostrar essa substantivação desse numeral. Ele passa a ter um valor substantivo. Então fica bem claro para a gente, porque primeiro, normalmente, primeiro tem valor adjetivo, né? Primeiro aluno, primeira pessoa. Como não há nenhum substantivo posterior aqui para ele contar, para ele mostrar a ordem dele, para ele caracterizar esse elemento, esse substantivo, naturalmente, se não existe o substantivo, é ele o próprio. O numeral passa a ter esse valor substantivo. Vamos à frente para ficar tudo mais claro para a gente. O numeral pode indicar. Então vamos observar o que o numeral indica para a gente. Bom, ele vai indicar para a gente a quantidade. Então, eu vou contar quantas semanas nós temos. Então, eu vou marcar a quantidade. 4 semanas. Pode marcar uma ordenação, o primeiro, o segundo, o terceiro aluno da fileira. Ele também pode marcar uma multiplicação, então um fator multiplicador. O operário pediu o dobro, quer dizer, 2 vezes aquele salário, ok? Multiplicação, então ele não pediu 2 vezes, mas ele quer 2 vezes aquele valor do salário, né? Fracionário, então ele quer meia maçã, metade da maçã. Segundo o que a gente viu anteriormente sobre esse valor substantivo e adjetivo, veja bem aqui, ó, 4 semanas, ele contou as semanas, veja bem então, 4 tem valor adjetivo, só que a palavra 4, mais à frente a gente vai ver, ela não se flexiona como um adjetivo se flexiona, tá certo? Mas tem esse valor adjetivo, porque eu tenho um substantivo a quem ele se refere. O terceiro aluno, a terceira aluna, tem um substantivo aqui, não tem? Então, o terceiro é um numeral com valor adjetivo. Agora, veja bem, eu tenho aqui um artigo, o dobro, é o dobro do salário. Dobro tem um valor substantivo aqui, porque ele é precedido do artigo e na sequência eu tenho aqui uma preposição, não é direto um substantivo. Há uma preposição aqui primeiro, com o seu artigo e seu substantivo. Então eu sei que dobro tem valor substantivo, é um numeral de valor substantivo. Maçã, eu tenho um substantivo maçã, não tem? E aí eu vou flexionar meia, né, numeral, de acordo com o seu substantivo, a sua referência direta, por isso. Então nós temos meia, que é um numeral que transmite um fracionamento e ele tem um valor adjetivo. Bom, de acordo com as suas funções, aquilo que ele indica, quantidade, ordenação, multiplicação, fracionamento, respectivamente nós teremos os tipos de numerais. Então nós temos qual é a classificação do numeral? Ele pode ser cardinal, aquele que indica a quantidade, ele pode ser ordinal, aquele que indica a ordem, a posição de um ser em relação a uma série, como aqui está. Ele pode ser multiplicativo, então tem um fator multiplicador, vai dar a ideia de multiplicação, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes a quantidade foi aumentada. E ele pode ser fracionário também, que expressa essa ideia de divisão, metade, 1/3, 2/3, 3/3 e assim por diante. Vamos lá? Com base nisso, nós temos então os tipos de numerais. Então nós temos os cardinais, os ordinais, multiplicativos e os fracionários. Ok, esse aqui indica quantidade, esse aqui indica o posicionamento numa série, esse aqui indica multiplicação, vezes 1, vezes 2, vezes 3 e assim por diante. Fracionário, aliás, vezes 1, você está vendo aqui que não cabe, né? Não tem, a partir do 2.
Beleza. E o fracionário, ele marca pra gente aí metade, 2/3, 3/3 e assim por diante. Ok? Beleza. Vamos à frente. Então vamos lá. Vamos observar aqui os ordinais. Vamos pegar nessa ordem aqui, ó. Aqui nada oferece dúvida, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não há problema de grafia aí. Nós já sabemos que 3 tem um acento, né? Então isso aí não oferece dúvida nenhuma para a gente. Vamos verificar o ordinal, se há alguma novidade para a gente, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Não há nenhuma dúvida para a gente aí, concorda? Vamos observar o multiplicativo, a gente usa menos o multiplicativo, né? Então, dobro, recorrente, a gente usa, tudo bem. Triplo, quádruplo, cuidado com acento, por ser proparoxítona. Quíntuplo, a gente também usa pouco, então é bom a gente observar. Sextuplo, lembrando que tem esse acento, tem X. Sétuplo, veja bem, sétuplo a gente usa bem pouco, né? 7 vezes alguma coisa. Octuplo, veja bem aí. Nônuplo, décuplo. Poxa vida, olha só, a gente usa bem pouco, né? Daqui para baixo, então, a gente usa bem pouco. É só a gente lembrar. O que pode cair em prova é a questão de grafia, basicamente, né? Nem é seu emprego não, mas a grafia mesmo. Então é bom bater o olho, memória fotográfica. Vamos partir para o fracionário? Vamos verificar se tem algum problema aí? Metade, né? Meio, terço, 1/4, 1/5, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Veja bem aí o que a gente vai observar, né? A gente tem aqui, ó, o ordinal, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E se você for observar aqui no fracionário, é a mesma palavra, né? Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Dá para fazer uma associação aí tranquila, não dá? Beleza. Vamos à frente. Vamos observar se tem oferece alguma dúvida cada coluna aí, né? Aquilo que não oferece dúvida passa batido, vamos embora. Aquilo que de repente passa a oferecer alguma dúvida, o que você faz? Grifa, né? De repente você volta naquilo. Olha só os cardinais então. A gente vai observar do 11 ao 20. Olha lá. 11, 12, 13, 14, olha só, 14 ou 14, tanto faz a pronúncia e a escrita, viu? Então pode cair, a questão que, por exemplo, vocês Gran Rio, Consuplan gostam de cobrar isso, então é bom a gente ficar ligado. 15, 16, 17, 18, 19, 20, não oferece dúvida quanto à grafia, né? É só lembrar 10 e 6, 10 e 7, 10, 8, 10, 9, tá vendo só? Então é fácil a gente memorizar e saber que tem um Z aí, né? Fica ligado, beleza. Aí no cardinal realmente não oferece dúvida, só peço, principalmente aos cariocas, porque às vezes a pronúncia do carioca, ele soa 12, dando uma ditongação aí, toma cuidado, tá? Não tem isso não. E às vezes em provas a gente observa que eles colocam essa escrita aqui, ó, justamente porque a CES Gran Rio, por exemplo, adora colocar isso. Coloca a semivogal U aqui, por quê? Principalmente o carioca, não só a região do Rio de Janeiro não, tá? Mas principalmente ali. Tem algumas pessoas que fazem essa pronúncia 12, para pronunciar mais cheio, né? 12, e acaba pronunciando errado e pode passar a escrever errado. Então, às vezes a CES Gran Rio cobra isso aqui, ó. Toma cuidado. 12 não dá não. VUNESP às vezes cobra também, então, ó, corta, isso daí não existe. É 12 mesmo, sem essa semivogal U, tá legal? Olha só o ordinal. O ordinal, então, olha só. 11. Eu tenho o referente a 11 é o quê? 1/10. 1/10. O 12. Duodécimo. Tá certo? Eu sei que a gente fala 11º, 12º, mas isso numa linguagem menos formal. Numa linguagem mais formal, né? Então é o 1/10 colocado, duodécimo colocado, tá certo? 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e o 20º. Aí o restante não oferece dúvida. Bom, poxa, terror, mas a gente vê direto o pessoal escrevendo 11º, 12º tranquilo. Isso é admitido. Só tomar cuidado que às vezes pode ser colocado isso aqui em prova e para você não ficar vendido, né? 1/10, quer dizer, então é o referente ao cardinal 11, duodécimo, que é o referente ao cardinal 12. Só fica ligado nisso, o resto está tranquilo. Multiplicativo. Se eu vou multiplicar por 11, é um décuplo. Um décuplo, né? Se eu vou multiplicar por 12, né, de 12 em 12, duodécuplo. Toma cuidado com isso.
tá? Basta observar a grafia, é isso que mais importa. Nem é o emprego especificamente, não. Isso tem caído pouco em concurso, mas é bom a gente sempre passar os olhos, tomar cuidado. Os fracionários, basta a gente inserir avos. Então é você pegar o cardinal, pega o cardinal e acrescenta avos, 11 avos. 12 avos. 13 avos. 14 ou 14 avos. 15 avos. 16 avos. 17 avos. 18 avos. 19 avos. 20 avos. Fechadinho? Beleza, então cardinais e fracionários aí fica bem mais tranquilo. Vamos à frente. Vamos pegar agora 30, 40, de 10 em 10 até chegarmos aqui ao 100, tá? Depois de 100 em 100. Vamos lá então, não oferece dúvida, né? Nós temos nos cardinais 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, até aí sem novidade nenhuma, né? É só tomar cuidado que 60 SS aqui. Tranquilo. Então vamos agora aos ordinais referentes a esses cardinais. Então nós temos o 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 80º, 90º, 100º, 200º, tricentésimo. Só quero chamar a atenção a respeito do seguinte. Vou marcar aqui, vou marcar texto aqui, acho que fica melhor. Veja só a estrutura: ésimo, 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 ésimo. Esses marcam de 10 em 10. Tá? Trigésimo. Então nós temos aí na ordem, né, 3 vezes esse 10 aí, então é o referente a 30. Quadragésimo, 4 vezes esse 10 então vai ser 40 e assim por diante. Então nós temos ésimo. Quando a gente chega de 100 em 100 vai ser o entésimo, entésimo, entésimo. Porque nós temos o centésimo, duzentésimo, tricentésimo e assim por diante. Ok? Não oferece dúvida, não é? Só tomar cuidado do septuagésimo, tem um P mudo aí, octogésimo, tem esse C mudo, só para ficar legal. Vamos ao multiplicativo, é o centuplo, olha lá, centuplo, de 100 em 100. Vamos à frente, fracionários, bem tranquilo, é só pegar o cardinal e jogar avos junto. Então nós temos lá 30 avos, 40 avos, 50 avos, 60 avos, 70 avos, 80 avos, 90 avos. Já 100, nós temos o referente centésimo, que é o mesmo do ordinal. 200, nós temos o duzentésimo, que é o mesmo do ordinal. 300, nós temos o trecentésimo, diferente do tricentésimo do ordinal. Grafia, moçada. Então nós temos o fracionário trecentésimo, ok? Trecentésimo. E o ordinal é tricentésimo. Fica ligado nisso. Vamos à frente. Quanto aos cardinais de 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, milhão, bilhão, que pode ser com LH ou LI, né? Lembra que eu falei sobre 60, que era com SS? Agora, ó, 600, porque aqui, ó, cento, né? Nós temos cento aí, então, só ficar ligado, 600. Nós temos, então, 6 vezes esse 100, 100. Então, por isso, 600. Fica ligado que tem SC, não é mais SS de 60, né? Ok. E aí, vamos partir para, olha só, o entésimo do qual nós havíamos falado. Vou marcar aqui de novo, ó, só para você observar, ó. Entésimo, 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 entésimo. Está vendo só? Aí nós temos quadringentésimo referente a 400. Quingentésimo referente a 500. Seiscentésimo referente a 600. Septingentésimo referente a 700, octingentésimo referente a 800, noningentésimo referente a 900. Então, toma cuidado, ó. Noningentésimo, 900. Vamos voltar ao slide? Nonagésimo, o de 90. Noningentésimo, olha o entésimo aqui marcando de 100 em 100. Já esse, ó, nonagésimo, é só ésimo, é o referente a 90 de 10 em 10. Ficou ligado aí, né? Beleza, vamos à frente. Multiplicativos, aliás, antes do multiplicativo, vamos observar. O 1000 tem o referente milésimo, o milhão tem o referente milionésimo, bilhão ou bilhão
é o referente bilionésimo, ok? Que é o mesmo aqui do fracionário, milésimo, milionésimo e bilionésimo. Vamos observar os fracionários. Então nós temos aqui, ó, quadringentésimo, olha o entésimo de novo, quingentésimo, olha o entésimo de novo, sessentésimo, veja só o ordinal aqui, ó, vou marcar para você, opa, aqui, vou marcar aqui, ó, nós temos o seiscentésimo, marcando o ordinal. Agora, veja só o fracionário, sexcentésimo, diferente, não é? Aí nós temos septingentésimo ordinal, septingentésimo fracionário, octingentésimo ordinal, octingentésimo fracionário. Noningentésimo é o ordinal, já o fracionário é nongentésimo. É chato, a gente tem que realmente marcar aquilo que é diferente, porque, sei lá, de repente o seu concurso possa te cobrar isso, não é mesmo? Como a gente está fazendo isso, aprofundando bastante nas classes de palavras, é interessante marcar, porque numa questão de grafia de palavra você pode ter certeza que está tranquilo, né? Vamos à frente. Agora a gente vai trabalhar a flexão desses numerais. E veja bem, não é o caso de você ficar decorando tudo isso não, tá? É só você ter uma noção. Veja só o que é óbvio. A flexão em gênero, quer dizer, masculino e feminino. Variam em gênero os cardinais 1 e 2. 1 indivíduo, uma pessoa. 2 indivíduos, duas pessoas. Então ele vai variar de acordo com o substantivo a que ele se refere. Então, em gênero, a gente sabe disso. Então, isso aqui não é novidade para a gente. Já 3 pode ser 3 indivíduos, 3 pessoas. Masculino e feminino, 3 continua do mesmo jeito. O 4 a mesma coisa, o 5 a mesma coisa, né? O 1, o 2 vai variar, coisa que você já sabia. Beleza. De 200 pessoas, 200 indivíduos. 900 pessoas, 900 indivíduos. 400 pessoas, 400 indivíduos. Então a gente já sabe também que vai variar. Todos os ordinais, primeira pessoa, primeiro indivíduo. Segunda pessoa, segundo indivíduo, e assim por diante. Os multiplicativos fracionários da mesma forma, já vai ter um valor adjetivo ali, né? Então, naturalmente, vai concordar com o seu substantivo. Bom, e com exemplo a gente coloca aí, João deu um salto duplo e um triplo. Veja só, um salto, ele é duplo, salto duplo, né? Passada dupla, né? Uma passada dupla, marcaria tudo feminino. E um triplo, quer dizer, um salto triplo, uma tripla, uma passada tripla, né? E tomou uma dose, olha só, dose é feminino, uma dose, quádrupla, olha só, quádrupla foi referindo-se a dose, que é feminino. Então só para você observar que realmente varia em gênero. Comi meio abacate, quer dizer, metade do abacate, e meia banana, né? Metade da banana. O abacate, a banana. Então, como há gêneros diferentes, eu tenho meio masculino, meia feminino. Vamos à frente? A flexão em gênero nós vimos. Agora a gente vai trabalhar a flexão em número, quer dizer, essa flexão de singular para plural, plural para singular. Veja bem então o seguinte, olha só, a letra A. Os cardinais terminados em ão, eles vão se flexionar. Bilhões de dólares foram perdidos com a crise. Então nós temos bilhão, mas se eu quero me referir a mais de 1 bilhão, bilhões de dólares, por exemplo. Todos os ordinais, as primeiras pessoas, então, se ele está se referindo a um substantivo que é plural, naturalmente ele vai para o plural. Os multiplicativos que têm um valor adjetivo, da mesma forma que a gente viu anteriormente. Copos duplos. Então veja bem, copos está no plural, duplos vai também se flexionar no plural. Isso não oferece dúvida, coisa que você já sabe, não é problema nenhum. Os fracionários dependem do cardinal que os antecede. Então, é 1/3 singular, mas eu coloquei 2, opa, 2/3, 3/3, 4/3 e assim por diante. Vamos à frente. Algumas observações importantes que a gente tem que tomar cuidado, né? O numeral pode ser substantivado. Opa, se ele pode ser substantivado, basta a gente colocar um artigo, a gente já viu isso, ou qualquer outro determinante, quer dizer, um pronome, de repente a gente também pode colocar, tá certo? Então veja bem aqui, ó, eu tenho o um. Veja bem, então, que esse numeral ele foi especificado. Então, é este um aqui, ó. Olha só, coloquei inclusive o pronome este antes, né? Este um, o um, fica depois do F. Aqui, ó, o F aqui, ó. Na sigla da Ferrari. F1.
Veja bem, então, nós temos aí uma especificação desse numeral, né? Então, eu vou trabalhar esse numeral como um número, um algarismo mesmo, correto? E ele vai ter um valor substantivo, eu especifiquei. Então, ó, o 1 aqui é o numeral cardinal, mas ele foi substantivado. O 1 é o algarismo 1. Agora vamos tirar a prova dos noves. Eu estou especificando esse numeral. Ele passou a ser um substantivo. Veja bem, a prova dos noves é porque nós temos vários noves. Olha só, eu estou especificando cada algarismo aqui, ó. Tá certo? Então, são vários noves. Então, os noves desta prova. Os noves dessa prova. São vários noves. Olha o próximo. Os 4 da placa estão tortos. Então, de repente, a placa é sei lá o que, 4, 4, 2, 1, 2, por exemplo. Os 4 da placa estão tortos. Tá? Então, eu tenho mais de um 4, eu estou especificando cada algarismo, eles têm um valor substantivo e vão para o plural, porque são precedidos, inclusive, do artigo, mostrando que tem que ir para o plural mesmo, não tem jeito. Então, veja só que o artigo concorda em número. Então, veja bem, 4, né, os 4 da placa, em número e gênero, com o numeral substantivado. Número plural, e no caso, o gênero passou a ser masculino. Compare com o numeral adjetivo, veja bem, 2 pessoas vieram aqui. Olha o valor adjetivo que nós temos aí. Deixou de ser aquele valor substantivo, não se refere mais ao algarismo 1 ou 2, mas sim é um quantificador de pessoas, então tem valor adjetivo. 2 pessoas vieram aqui. Usamos o 9 aquela hora na prova dos noves, os noves, vários noves, né? Marcando o algarismo. Agora a gente contabilizou, a gente contou quantos alunos nós temos. Então são 9 alunos. Veja bem, então o valor adjetivo aí do 9, apesar de 9 não se flexionar, como a gente viu anteriormente, ele tem esse valor, essa ideia adjetiva, ok? Então ele contou alunos. Quantos alunos são? Eu não estou me referindo ao algarismo 9, mas à quantidade de alunos. E nós lembra que a gente comentou a respeito dos 4 que existiam na placa? Então a gente se referiu ao algarismo 4, que estava repetido na placa. Agora eu contabilizei, eu contei as placas, marquei a quantidade de placa. As 4 placas estão tortas. Então note aí o valor adjetivo, ok? Ele conta a quantidade de placas. Ele não é o valor substantivo, não estou me referindo ao algarismo 4, mas a quantidade de placas. Tudo entendido? Tudo na tranquilidade? Beleza. Então a gente vai observar que o trabalho com o numeral, essa variação, a gente não tem que ficar decorando nada. Isso que mais importa, beleza? Mas isso é assunto que daqui a pouquinho a gente vai continuar trazendo mais algumas observações e depois a gente finaliza com algumas questões. Lembro que numeral cai pouco em concurso, não é de cair muito não. Mas é bom a gente também trabalhar isso para a gente não ser pego de surpresa, principalmente na parte da grafia. Então, a gente vai observar agora o seguinte. Nós temos, então, o valor adjetivo, que normalmente desse numeral, ele tem a função sintática de adjunta de nominal. Isso lá na frente, na nossa aula de sintaxe, a gente vai comentar sobre isso. O adjunto, o adnominal, é aquele nome que fica junto de um substantivo. Então, eu tenho aqui um substantivo irmão, então aquele nome que está junto desse substantivo, segundo irmão. Aqui nós temos irmão, então, irmão segundo. O que a gente quer observar é simplesmente o seguinte, que é passível de deslocamento dentro desse sintagma nominal, nesse grupo de nomes. Isso significa sintagma nominal. Então eu posso falar segundo irmão ou irmão segundo, não há diferença de sentido nenhum. Ces Gran Rio Consuplan, FGV adoram pedir a troca, né, de posição dentro do sintagma nominal. Nesse caso, você vai observar que não muda sentido, não há nenhum problema não. Tá? Segundo irmão ou irmão segundo não oferece problemas, não muda sentido, você pode fazer essa troca, esse deslocamento de posição, não vai ter problema. Vamos à frente? Pode combinar-se coordenativamente com outros adjetivos. Bom, se eu tenho um numeral que tem valor adjetivo, então ele pode ficar coordenado com um adjetivo. Eu tenho aqui o substantivo dias.
E eu vou caracterizar esse substantivo com duas palavras de valor adjetivo. O próprio adjetivo, gelados, e um numeral ordinal com valor adjetivo. Então, dias, primeiros dias e dias gelados. Ok? Então, choveu muito nos primeiros e gelados dias. Eu tenho duas características do substantivo dias e eles estão coordenados. Veja bem aí que nós temos a conjunção e, mostrando esse paralelismo e essa coordenação entre esses valores adjetivos. Então cabe sem problema algum, ele primeiros funciona como um adjetivo. Para ficar tudo bonitinho, vamos lá, vou marcar para você aqui a setinha, que já configura tudo tranquilo, né? Primeiros e gelados fazem referência a dias. A palavra ambos, importante, moçada, olha só, ambos alude a dois seres concretos já mencionados no discurso. Então veja bem, há dois elementos já falados anteriormente, então eu posso retomá-los pela palavra ambos, que vai ter esse valor aí de dois seres concretos. Pai e filho acidentaram-se, mas ambos, quer dizer, pai e filho, não tiveram nenhuma escoriação. Veja bem, ambos retomando dois elementos ditos anteriormente, tá? Vamos à frente. Ambos admite uma posição anteposta ou posposta ao nome. Então veja bem, ele pode ficar antes do substantivo ou depois do substantivo. E olha só, ele admite o artigo numa boa. Ambos os filhos ou os filhos ambos, sem problemas, né? Aceita também a anteposição ou posposição do numeral 2. Poxa, Terror, mas vai ficar meio pleonástico isso, né? Meio redundante. Não tem problema. Para registrar aí uma ênfase, você pode fazê-lo. João e Nicole pediam esmolas nas ruas. Os dois, ambos, são engenheiros. Sem problemas. Então, ambos retomando João e Nicole, eu especifiquei aqui com 2, dei ênfase com 2. Então, se eu quisesse tirar, eu poderia tirar a palavra 2, que não teria problema nenhum. Ok? Ou, de repente, eu tiro também a palavra ambos. Então, apenas serviu de reforço a gente colocar aí esse possível pleonasmo, né? Vamos à frente. Números nos textos em geral. Então, vamos lá. Sem ter que decorar nada, vamos dar uma passada nessa situação. Inclusive, pode te ajudar em discursivas, porque às vezes a gente erra no procedimento da discursiva, tá certo? Então vamos lá. Números nos textos em geral. Nenhum concurso vai ficar te cobrando o que eu vou falar aqui agora, não. Mas é para a gente ter uma noção geral, tá certo? Vamos à frente. Tratando-se de texto genérico, de maneira geral, não intimamente ligado às áreas da matemática, porque aí a especificação de valores vai ser maior, e do cálculo, né, que é a parte de contabilidade, aquela coisa toda, ou quando não couber ou não se quiser dar-lhes caráter mais técnico, então muitas vezes a gente quer dar um caráter mais técnico, vai usar, né, aqueles logaritmos ali e tudo. Os numerais deverão ser escritos conforme a seguir. Então veja bem, a gente não está ligado à área específica de contabilidade, às áreas da matemática, tá certo? Então a gente vai usar de forma genérica, no texto de maneira geral. Vamos à frente. Então, regra geral, o que acontece quando a gente vai usar o número por extenso? Quais a gente usa por extenso? Quando todos... Então você está fazendo um texto e você vai utilizar um número, quando é que você vai colocá-lo por extenso? Quando todos os numerais, cardinais ou ordinais na frase, são formados com uma única palavra. Veja bem, a palavra 15, olha só, 15. Foram debatidas 15 proposições, 8 das quais projetos de lei. Veja bem, então, 15 é uma palavra só, 8 é uma palavra só. Então eu coloco por extenso. Não coloco o algarismo 15. Não escrevo assim, ó, 15 proposições, 8 das quais. Não escrevo assim. Tá certo? Tranquilinho. Então vou colocar por extenso. Olha embaixo. O plenário votou 200 projetos de lei e 100 projetos de resolução. Opa! Então uma só palavra deu conta disso, não deu? Para cada número. Então eu vou colocar por extenso. Veja bem que foi falado aqui, né? Quando todos os numerais dentro dessa frase são formados com uma única palavra cada um, tá certo? O terror, e se tiver um que tem 2 ou 3 palavras? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Então nós temos 1000 candidatos, primeiro, 50º. Então tudo numa palavra só eu coloco por extenso. À frente. Observação. A expressão 1000
escrita muitas vezes por segurança 1.000, que a gente observa muito nos cheques, é cabível apenas para preenchimento de cheques. Não é usual a gente fazer isso não, tá certo? Somente nos cheques a gente faz isso para evitar qualquer tipo de mudança, né, desse número aí, e a gente acabar tendo que pagar por um número muito maior do que a gente tinha colocado anteriormente. Então, para evitar fraude, a gente coloca 1.000, só por conta disso, para evitar fraude. Os números fracionários, quando nenhum dos elementos passar de 10, 2/3, 4/3, 9/10. Então, se nenhum deles passar de 10, a gente vai colocar também por extenso, ok? Então, não vai colocar a fração assim, simplesmente não. A não ser, como nós falamos, se isso tiver vínculo direto na contabilidade, nas áreas da matemática, aí você vai colocar. Mas num texto geral, você não vai fazê-lo. Então, quando nós temos numeral fracionário e nenhum deles passa de 10, nenhum dos números passa de 10, então vai ficar tudo por extenso, 9/10, 4/5 e assim por diante. E em logaritmo, terror? Vamos lá. A gente vai fazer um contrabalanceamento do que a gente viu por extenso. Agora, em algarismos, quando os numerais cardinais e ordinais são formados por mais de uma palavra, neste caso, havendo numeral de apenas uma palavra na mesma frase, também ele será grafado em algarismos. Lembra que a gente comentou anteriormente? Olha, terror, 13 eu escrevo com uma palavra só. Beleza, mas só que 21 são duas palavras. Então, você vai colocar esse daqui, puxa esse de uma palavra só também para o algarismo. Tranquilinho? Beleza. Olha só se a gente tivesse que colocar por extenso. Para evitar isso daí, ó. Compareceram ao jogo 75... Imagina você escrevendo isso aí tudo por extenso. 75.834 torcedores. Não. Vai colocar em algarismo. Então, justamente para reduzir, para a gente não ter que colocar tantas palavras assim, a gente coloca o algarismo e está tranquilo, né? Beleza. E se se aqui na sequência tivesse uma palavra, né, um numeral, que a gente pudesse colocar apenas uma palavra, ficaria em algarismo também, como aconteceu aqui com o 13, tá certo? Foram aprovados 20 candidatos, só uma palavra só. 23, duas palavras, né? 23, três palavras até. E aí, nesse caso, a gente é obrigado a colocar como algarismos nos textos em geral. O 12º, veja bem, duas palavras. 7º, uma palavra só, mas 12º são duas palavras, por isso fica tudo em algarismo. Os números fracionários, quando um dos elementos é maior que 10, então sempre contrabalançando o que a gente viu anteriormente, né? Menor que 10 é por extenso, maior que 10 a gente vai colocar assim, nos algarismos. As frações decimais em qualquer caso. Então, se você tem decimal, para evitar qualquer problema, você vai ter que usar mesmo várias palavras, não tem jeito. Então, você já coloca dessa forma. Tranquilo? Já também em algarismo. Na indicação de valores monetários, então tem que especificar. E eles não são redondos. O valor deve ser precedido do símbolo da moeda, para a gente não ter problema. Com espaço entre eles. Veja só, então, nós temos aqui o símbolo da moeda e espaço, tá vendo, ó, do numeral. Temos um espacinho aqui, concorda comigo? Ó? Aqui, temos um espacinho aqui, ó, tá? Então, entre a moeda e o numeral, para não haver confusão, tá certo? Beleza, vamos à frente. Na indicação de porcentagens, a gente vai colocar os algarismos, sim. A gente observa isso bastante nos textos, né? Sem espaço entre o número e o símbolo. Tudo para facilitar, para a gente não ter que colocar muitas palavras, tá certo? Então, 1%, 12%, 132% em algarismos, mais o sinal de porcentagem. Na indicação de scores de jogos, vereditos, outra coisa, viu, moçada? Ah, eu marquei lá, eu observei um problema que eu tive na minha prova, eu perdi um score. Moçada, então, ó, se é um score. Se eu ganhei 2, 3 pontos, são 3, 2 pontos, 3, 2 scores, tá certo? Então não é score o singular, é score o singular, scores o plural, tudo bem? Beleza, então vamos lá. Na indicação de jogos, de escolas de jogos, vereditos, contagem de votos e assemelhados, a gente vai usar também em algarismos. E a gente pode tranquilamente colocar esse xizinho, marcando para a gente um contra o outro, né? A preposição a também, isso aí é tranquilo, ou a preposição contra. Vamos lá? O Brasil venceu a Espanha por 3-0 na final da Copa das Confederações. Então nós temos aqui, ó, o versus, né? Para marcar aí um contra o outro. O réu foi condenado por 5-2. Então 5 contra 2, 5-2.
O projeto foi aprovado por 300 votos a favor, 125 contra e 13 abstenções. Então, marcando isso, a gente vai colocar também por algarismos. Vamos à frente? Sempre que a referência for ao número em si, e não ao quantitativo, aquilo que não conta, mas simplesmente aquele número específico, aquele de valor substantivo, como enumerações, códigos e assim por diante, a gente vai colocar também os algarismos. Inclui-se neste caso números de endereços, telefones, páginas, documentos, caixas postais, então tudo isso para poder facilitar. Foi sorteado o número 7, para chamar a atenção, que é esse 7 aqui, ó. Por isso que a gente coloca em algarismo, para chamar a atenção. Outra coisa, é endereço, olha só, com endereço a gente também vai colocar esse algarismo, fica muito melhor, porque senão ficaria muito extenso, né? E aí CEP é a mesma coisa, tudo dentro daquela ideia, né? Certamente vai ter mais de um número, então naturalmente vou colocar algarismos para facilitar, né? A gente tinha colocado anteriormente um exemplo que falando o 1 fica depois do F, lembra disso? Bom, a gente havia colocado aqui, ó, um artigo, então se permitiu colocar o 1 especificamente por extenso. Mas você vai observar que, nesse caso, o número 7, houve uma especificação do número 7. E aí você vai colocar essa especificação em algarismo. Vamos à frente? Em algarismos e por extenso, eu posso colocar forma mista? Tranquilo. Quando há números redondos de 2000 em diante, foram assentados 2.000 sem terras, tá? Só 2.000 sem terras. Então eu coloquei algarismo e por extenso. Então, de 2000 em diante eu posso fazer isso. A população do estado subiu para 32 milhões. Eu não vou colocar isso por extenso, né? Então também não vou encher isso aqui de zeros, a quantidade de zeros que eu tenho que colocar aqui. Então, para evitar isso, eu coloco a palavra milhões. A população mundial está perto dos 7 bilhões, olha a quantidade de zeros que eu tenho que colocar aqui. Então, para facilitar, o que eu faço? Eu coloco 7 algarismo e coloco por extenso bilhões, que aí eu vou evitar esse monte de zeros. Vamos à frente? Para indicar a aproximação, deve-se usar apenas número redondo. Bom, gente, isso é cerca de, aproximadamente, quantas pessoas? Cerca de 2.000 servidores entraram na justiça contra a medida. Eu não tenho certeza, vou colocar uma quantidade aproximada, então essa medida não pode ser muito específica, não. Então a gente vai evitar falar cerca de 1.980 servidores. Poxa, dentre esse universo aí, é claro que a gente não vai ter uma precisão. Se haver a precisão, eu não coloco cerca de, que eu marco uma quantidade aproximada, né? Se eu tiver especificamente quanto foi, então eu tenho 1.982 servidores. Mas se é uma quantidade aproximada, não há certeza, eu coloco em torno de 2.000 servidores, né? Beleza, vamos à frente. Quando o número de milhares em diante estiver uma casa decimal depois da vírgula, então, da mesma forma, para evitar que você escreva por extenso muitas palavras, 1,3 bilhão, 2,4 milhões. Então, para evitar que você coloque isso por extenso, porque vai gerar mais de uma palavra, você vai colocar em algarismos. Números de 1,1 a 1,9, veja bem, não é plural. Exigem a palavra milhão, bilhão, trilhão no singular. Ainda é singular, tá certo? 1,1 milhão, não chegou a 2 bilhões. 1,4 bilhão. 1,9 trilhão, não chegamos ainda a 2 trilhões. Na indicação de valores monetários, redondos ou aproximados, pode-se designar a moeda por extenso ou com símbolo correspondente. Então, olha só, 20 mil reais, ou eu coloco símbolo. 2,7 milhões de reais, ou eu coloco símbolo. 1,250 bilhão de dólares, está aqui, ou eu coloco símbolo. 132 mil euros, ou eu coloco o símbolo. Então fica mais fácil, né? Beleza, vamos à frente. E algarismos romanos, como é que a gente vai fazer? Na designação de séculos, então século III, século XX. Veja bem, dinastias, os faraós da quarta dinastia. Então veja que a gente vai marcar também com o algarismo romano, séculos, dinastias, papas, então olha só, João 23, João Paulo II, reis, imperadores e assemelhados, como Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Grandes divisões das Forças Armadas, então primeiro Exército, segundo Distrito Naval, sexto Comar. E acontecimentos repetidos periodicamente. Então a segunda Bienal de São Paulo, 12ª Copa do Mundo.
Então, uma observação importante aqui. Nos casos anteriores, que a gente comentou anteriormente, os algarismos, quando pospostos ao nome, são lidos como ordinais. Mas olha só, do primeiro ao 10º. E como cardinais, de 11 em diante. Vamos lá? Dom Pedro I. Veja bem que a gente colocou aqui anteriormente, né? Ó, nós lemos lá Dom Pedro I, Dom Pedro II. Olha lá então. Dom Pedro I, Dom João VI. Lemos como ordinal. Eu colocamos em azul para ficar mais fácil. E em cardinal? A gente vai ter de 11 em diante. Então, Pio XI, né? João 23, então, ó, de 11 em diante. Marquei em verde para você observar que é cardinal. Quando interpostos ao nome, são lidos sempre como ordinais. Então, olha, 3º século, 4ª dinastia, 6º Comar, 12ª Copa do Mundo. Então, se ele está antecipado, ele é lido como ordinal, por isso que eu coloquei em azul. Mas quando o intitulativo for conhecido ou registrado com romanos, é lido como cardinais. Então, aí ele é conhecido como tal, né? Então, Clube 15 de Piracicaba, Centro Acadêmico 11 de agosto. Então, se ele já é conhecido como tal, ele é registrado assim como romano, a gente vai ler como cardinal. Números em textos legais e administrativos, tomar cuidado com isso, né? Textos legais, muita pessoa da área do direito aí. Nos textos legais e documentos administrativos que demandem segurança especial, valores monetários, porcentagens e demais quantitativos devem ser escritos duplamente, para não ter falcatrua. Em algarismos e depois por extenso entre parênteses, para não ter problema. Fica aprovado o crédito de R$1 milhão. R$1 milhão, está aqui para comprovar. A licitação foi ganha pela referida companhia com valor de tananã em algarismos, tananã por extenso, para comprovar. E aí nós temos 2%, 5%, sempre para comprovar, tá certo, moçada? Isso aí em contratos e tal, é uma segurança que a gente tem para evitar a falcatrua, né? A fraude. Vamos à frente. Na numeração dos dispositivos dos textos legais, usam-se algarismos ordinais, coloquei em azul para você observar, do 1º ao 9º artigo e parágrafo. No caso de um único parágrafo, usa apenas a expressão parágrafo único. A galera do direito já está ligada nisso, né? E os cardinais? Coloquei para você aí em verde, de 10 em diante. Os itens, os desdobramentos de alíneas, são grafados com cardinais, inclusive de 1 a 9. Aí já não entra na ideia de parágrafo e artigo. Então, veja bem, artigo 1º, artigo 2º, artigo 9º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 9º. Tá vendo só? E aí, a partir do 10º, né? Então, artigo 10, artigo 11, parágrafo 10, parágrafo 11. Tá legal? Então veja aqui que nós marcamos o ordinal aqui. Ó. Você tem que fazer isso também na sua prova aberta, lá do direito, né? Você está estudando para o concurso, então fica ligado, tem que colocar o ordinal do tanto parágrafo quanto artigo, do 1º ao 9º, do 10º em diante, aí entra com o cardinal, de 10 em diante. Itens, desdobramentos de alíneas, também entra como cardinal normalmente. Grafia de datas, então a especificação dessas datas aí. No texto corrente, as datas e os anos devem ser escritos em algarismos, que é o normal, que a gente já vê tanto, né? Mas o primeiro dia do mês é designado com ordinal, 1º de outubro, por exemplo. Olha lá, o Brasil proclamou a independência em 7 de setembro de 1822. Aqui, 8 de outubro de 1988. O Brasil foi campeão mundial de futebol em 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. O documento foi assinado em 1º de abril de 2004. Olha só, nós devemos marcar isso, né, com o ordinal, 1º de abril de 2004. Observação, são admitidas certas grafias sintéticas consagradas, como Palio 2012-2013, né, que é o 1213, Gol 2010, Safra 2012, Lei 10.675/03. A gente lê muito também CF/88, Portaria 102/98, ok? Então essas formas sintéticas também cabem sem problemas. Datas consagradas são escritas por extenso. O 7 de setembro, o 15 de novembro, o 2 de julho, essa é uma expressão que a gente fala que é uma expressão já congelada, ok? Mas o dia 1º, o 1º de janeiro, o 1º de maio, já não é por extenso, já é marcado com algarismo.
As décadas devem ser mencionadas sem referência ao século, salvo quando houver possibilidade de confusão, admitindo-se a expressão anos tais. O milagre econômico da década de 70, então na década de 70, eu vou subentender que é 1970, tá ok? Mas se no meu texto pode dar dúvida de 1870, por exemplo, aí eu vou ter uma especificação. Os anos 20 foram fortemente influenciados pela Semana de Arte Moderna de 1922, veja bem. Na década de 1850, de 1870, o Rio de Janeiro vivia tal coisa. Então veja que eu falo, mesmo falando na década de, eu coloco qual é o ano, 1850. Grafia de horas. O símbolo de horas é o H. O de minutos é MIN, tudo minúsculo. E o de segundos é S. Sem ponto, nem S, indicativo de plural, nem nada. Sem espaço também. Vai ficar como? Correu os 20 quilômetros em, eu quero especificar hora, minuto, segundos. Dessa forma aí. Ó. Um H, 37 min, 17 S. Na menção de horas apenas, somente a hora, não se usa o símbolo, mas a palavra horas, por extenso. A corrida iniciará às 8 horas, fechado. A gente colocou lá a palavra, o substantivo horas é fechado. Beleza? Na menção de horas e minutos, que é juntar os dois, usa-se o símbolo de horas, que é o H, mas não o de minutos, que já fica subentendido. O expediente acabou exatamente às 16h32, que já sugere minutos. Na menção de horas, minutos e segundos, usam-se os símbolos de horas, minutos, mas não de segundos. Então, se eu quero fazer a menção dele, o eclipse está previsto para as 7 horas, 23 minutos e 40 segundos. Nesse caso, fica subentendido. Está vendo só? Então, é a hora específica. Veja o que foi falado lá, é a quantidade de tempo. Correu os 20 quilômetros em. Então, nessa quantidade de tempo, eu vou colocar hora, minutos e segundos. Porque tudo isso aí é fundamental. Né? Já aqui, para marcar aquela hora específica, inclusive com os segundos, eu não uso o S de segundos. Observações: quando a referência for a período de tempo e não a hora, não se usa o símbolo, mas a palavra hora, minuto, segundo, por extenso, seguindo-se as regras de grafia dos números. Veja bem, a reunião se estendeu por 4 horas, todo mundo já sabe isso, né? E 20 minutos, tudo por extenso. A viagem dura 18 horas, as inscrições encerrarão em 24 horas. Por quê? Porque aí, nesse caso, nós temos duas palavras, 24. Por isso, nós colocamos em algarismos. O terremoto começou às 10 horas, 35 minutos e 22 segundos. Veja bem aqui que é a indicação daquele tempo específico, né? Aquela hora específica, inclusive os segundos. E durou 43 segundos. Eu coloquei aqui em algarismo, por quê? Porque são duas palavras. Na concordância, vamos tomar cuidado com a palavra milhão, bilhão, trilhão e milhar, porque são palavras masculinas, enquanto o numeral que se junta a 1000 concorda com o referente. Então, tomar cuidado com o 1000 e com o bilhão. Entre os 2 milhões de eleitoras, olha, são 2 milhões. É de eleitoras, terror, não importa. Entre os 2 milhões de eleitoras. Entre os milhares de eleitoras. Entre os milhões de eleitoras, não importa se são mulheres ou não, mas é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, os milhares, os milhões, os bilhões. Cuidado! As pessoas se juntaram aos milhares durante as manifestações. As pessoas, não importa, mas milhares, os milhares. Já 1000, entre os 2.000 eleitores, entre as 2.000 eleitoras. Então aí você vai observar que esse numeral vai variar, porque nós temos a palavra 1000 aqui, e ela vai deixar que você realmente concorde com esse substantivo feminino sem problemas. Ok, dessa forma então a gente finaliza esse nosso bloco e já já a gente volta. Até mais!